Então, vamos começar a falar um pouco das enteropatias, né? Eu selecionei algumas para vocês. Vamos lá. Então, das enteropatias que eu selecionei para vocês, eu selecionei a síndrome do intestino irritável. Depois a gente vai falar de constipação intestinal e diarreia, que inclusive estão dentro da síndrome do intestino irritável, tá? Vocês vão ver que essa síndrome, ela pode ter a característica de obstipação, de constipação ou de diarreia. Tá bom? Vamos começar então com a síndrome do intestino irritável. A gente também usa essa sigla, né? SII, tá? Quando a gente pensa na síndrome do intestino irritável, a gente sempre pensa em desconforto abdominal, né? Que varia consideravelmente, mas em geral totalmente localizado na parte do intestino, ou seja, no abdômen inferior. Esse desconforto é de natureza constante, pode aparecer também na forma de cólicas e está relacionado com a alteração da defecação. Então, quando a gente fala de alteração de defecação, pode ser alteração na frequência. Então, a pessoa pode ter a síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia ou com predomínio de constipação, tá? Então, dependendo se é do predomínio de diarreia ou constipação, é que as medicações, né, o tratamento farmacológico, ele é variável. E também pode ter alteração na consistência das fezes, que elas podem ser soltas ou irregulares, e elas podem ser mais duras, tá? E o que é importante? Que a dor ou desconforto, ele tem que ter origem intestinal, tá? Tem que ser proveniente desse processo de defecação. Os critérios Roma, né? Que são utilizados inclusive para o diagnóstico, então é a presença de dor abdominal durante pelo menos um dia na semana, durante os últimos 3 meses. E tem que ter pelo menos mais 2 dos seguintes sintomas. Dor relacionada à defecação, então é origem intestinal, alteração na frequência da defecação, então constipação ou diarreia, e na consistência das fezes, né? Fezes mais moles ou mais duras. Embora os padrões intestinais sejam relativamente consistentes nesses pacientes, eles podem alternar também entre constipação e diarreia. Muitos pacientes têm sintomas de alteração da passagem das fezes, né? Então, eles podem fazer muito esforço para fazer as fezes, urgência ou sensação de evacuação incompleta. Pode ter eliminação de muco. Eles podem queixar-se de meteorismo, né, que é quando a gente tem aí o acúmulo dos gases, ou distensão abdominal. Podem ter sintomas de dispepsia, tá? E sintomas extraintestinais, como fibromialgia, fadiga, distúrbios do sono, cefaleia crônica, entre outros, que são bem comuns. O diagnóstico é clínico, né? Então, basicamente feito em cima do critérios Roma, mas depois eu vou falar um pouquinho melhor. E o tratamento, se a gente está falando de farmacológico, é direcionado aos tipos de sintomas principais. A parte dietética também é importante, né? Tanto para reduzir aí as diarreias, reduzir essa motilidade, quanto para melhorar a motilidade. O que é sabido? Que fatores emocionais, fatores dietéticos, farmacológicos e hormonais podem precipitar ou agravar os sintomas gastrointestinais. Historicamente, essa síndrome, ela sempre foi muito associada à parte psicossomática, tá? Hoje nós sabemos que nós temos que ter as duas coisas, tá? É uma combinação dos fatores psicossomáticos, né, psicossociais e fisiológicos. Dos fatores psicossomáticos e sociais, nós podemos ter, por exemplo, distúrbios de ansiedade, depressão, transtorno de somatização, distúrbios de sono, entre outros, tá? E dos fatores fisiológicos, motilidade alterada, maior sensibilidade intestinal e fatores genéticos e ambientais. Quando a gente fala de avaliação, né, diagnóstico, então, tem que seguir critérios Roma, que eu falei para vocês. Óbvio que o médico vai pedir uma série de exames laboratoriais de rotina, vai pedir colonoscopia também, né? E se tiver sinais de alerta, como idade avançada, febre, perda ponderal, sangramento retrovômito, daí
ele tem que ser mais criterioso aí no diagnóstico. É importante que ele descarte algumas doenças que estão, ou algum uso aí de medicação que pode ter as mesmas sintomatologias, né, intolerância à lactose, diarreia induzida por fármacos, abuso de laxantes, né. Lembrar que alguns fármacos também levam a constipação intestinal, doenças parasitárias, doenças inflamatórias precoces, entre outros, tá? E tratamento. O uso de laxantes, no caso da constipação, ou antidiarreicos, no caso de diarreia. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre laxantes e antidiarreicos. Para cólica, né? Por conta de contração da musculatura lisa, a pessoa acaba tendo muita dor, né? Então, pode ser usado os antiespasmódicos, né? Que são antagonistas de receptores muscarínicos, como a iosina. O uso de antidepressivo pode ser usado para a parte psicossomática, né, para regulação do humor, mas alguns, como os tricíclicos, eles são anticolinérgicos e podem ajudar na parte da diarreia, né, eles levam à constipação intestinal. E o que é legal também é a utilização de probióticos, né, para melhorar ali aquela microbiota. Daí eu vou falar de 2 fármacos em particular, que são os moduladores de canais de cloro que são muito utilizados. A linaclotide, né, que ela tem uma estrutura semelhante à enterotoxina produzida pelo Escherichia coli e por bactérias entéricas, que causam diarreia secretora, tá? Então, essa substância é utilizada principalmente para quem tem a síndrome voltada para a constipação. Essa substância, ela consegue se ligar aos receptores de guanilato ciclase, que são expressos nos enterócitos, né, nas células que a gente tem no intestino, e vai levar à produção do GNP cíclico, tá? Esse GNP cíclico vai levar uma série de sinalizações que acabam por aumentar o influxo tanto de cloro quanto de potássio nos enterócitos, né? Fazendo com que aumente a entrada de água, tá? No lume intestinal. E daí, então, melhora a frequência dos movimentos intestinais espontâneos, o número das evacuações espontâneas, diminui o esforço defecatório, tá? Melhora a consistência das fezes, tá? E melhora a dor e a gravidade da constipação. Então, usado mais para quem tem constipação. A lubiprostona, que é um derivado da prostaglandina E1, também é um modulador de canal de cloreto. Ela também aumenta o influxo de cloro e, consequentemente, a entrada maior de água. Também facilita a passagem das fezes de forma espontânea, alivia os sintomas associados à constipação. E esses 2 são bastante usados na síndrome do intestino irritável, com predomínio aí de constipação, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês da constipação intestinal. E daí do uso, obviamente, aí dos laxantes.